Oiê, Cissa Geller na área. Como é que vocês estão? Muito trabalho nessa quarentena. Seja bem-vinda, Psi Aldenise. Acho que é isso, né? Tô aqui colocando o título da live. Seja bem-vinda, Dani. Sejam bem-vindos. Boa tarde, boa noite. Eu vou falar desse tema hoje. Mudar é complicado, acomodar é parecer. É uma palestra do Cortella. Seja bem-vinda, Ivone. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa palestra do Cortella. Eu já assisti essa palestra umas 5 vezes, eu acho, e eu me peguei esses dias de novo assistindo a palestra do Cortella. E eu pensei, poxa, é o momento ideal para poder a gente trabalhar a nossa mudança, a nossa dificuldade de mudança. Todo mundo tem dificuldade de mudanças, né? Boa noite, Dani. E eu gosto de mudanças, eu gosto de inovar, mas quando a mudança é inesperada, eu tenho dificuldade. Até dar uma situada, eu confesso que eu às vezes resisto um pouco, já resisti mais, hoje eu sou mais tranquila. O som tá bom, gente? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Mandem um joinha pra mim, mandem coraçãozinhos. Mandem aviãozinho. O aviãozinho você pode compartilhar essa live com outras pessoas que possam estar também assistindo, né? Possam saber da live e vir assistir também. Então, eu vou começar, eu vou me apresentar. Já virou meio que padrão me apresentar, porque é legal falar um pouquinho de mim, eu gosto, né? Quem sou eu? A gente tem uma dificuldade de falar quem somos nós, né? Tá bom, sou então, né, Ivone? Muito obrigada. Eu sou Silvana, meu nome de RG, o meu apelido que virou marca, Cissa Geller. Eu sou psicóloga formada desde 2007, então são 12 anos aí de estrada. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. E desde 2013 eu atendo no consultório, que é o meu grande amor, a minha grande paixão. Tenho uma especialização do HC no AMBAN, em terapia cognitivo-comportamental, em saúde mental. Tenho formação em TCC também. Agora comecei uma especialização em sexualidade humana e hoje eu vim falar aqui sobre mudança. Por que a gente tem dificuldade de mudar? Essa palestra do Cortella é uma palestra bem antiga, acho que de 2016, 2017, eu não lembro exatamente. E eu já vi essa palestra várias vezes lá no YouTube e eu adoro essa palestra porque ele fala muito disso, de mudar é complicado, porque às vezes a gente resiste, a gente tem medo de mudar, a gente quer fazer as coisas como já estamos fazendo já há bastante tempo, porque a gente de uma certa forma está acomodado ou está no automático, e a gente acaba se acomodando. E acomodar é parecer, né? É ficar perdido no tempo, né? Deixou a vida passar e quando viu, não dá mais tempo. Então, o que ele fala na palestra? Ele começa falando do Chico Anísio. Ele fala que o Chico Anísio ficou 50 anos atuando como profissional e ele nunca perdeu a inovação. Sempre tinha personagens novos, sempre estava fazendo coisas diferentes. Então ele fala muito de mudanças. O tempo todo na palestra ele está falando da mudança. Inclusive ele acompanha, ele faz vários picos de transferência em relação à tecnologia, o quanto a gente foi obrigado a mudar por conta da tecnologia. E aí ele fala também que a gente vai morrer, que todo mundo vai morrer, mas que a gente pode deixar a nossa obra, que a gente pode ser eterno. E a nossa obra é o nosso processo de desenvolvimento, é o que a gente aprende, ensina, o nosso legado, o que a gente construiu e não necessariamente coisas palpáveis, né? O que você construiu. E aí ele fala também do Einstein, que é uma frase que eu adoro, que o Einstein fala que
tolice fazer todos os dias as mesmas coisas e buscar resultados diferentes, esperar por resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Isso é muito legal, porque muitas vezes eu escuto esse tipo de fala das pessoas fazendo as mesmas coisas, decepcionadas, frustradas, porque as coisas não estão dando certo. Boa noite, Mari, seja bem-vinda. E aí, todas as vezes que você fica batendo na mesma tecla e não escreve texto nenhum, você vai entrar em frustração e você não vai ter resultados diferentes. Então, essa frase do Einstein eu acho que é muito marcante e a gente está vivendo esse momento, que a gente está tendo que se readaptar, a gente está tendo que se inovar, a gente está tendo que fazer mesmas coisas, às vezes conseguir o mesmo resultado de formas diferentes, com materiais diferentes, né? Boa noite, Geralda, seja bem-vinda. Então, essa frase do Einstein, ela é atualíssima para a gente agora, né? É tolice acreditar que a gente vai fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes e que vai gerar um resultado diferente para a gente. Não vai. Se você planta milho, você vai colher milho. Não queira colher uma banana, maçã ou qualquer outra coisa, né? Então, ele fala disso na palestra. Depois, no final, eu vou dar o link para quem quiser, me pede lá no direct o link, que eu mando o link da palestra do Cortella, tá? Essa live é baseada na palestra do Cortella, que fala de mudanças e é justamente a época que nós estamos vivendo agora aqui por conta dessa quarentena, tá? E aí ele fala que a gente precisa agarrar as oportunidades da inovação, porque a inovação está o tempo todo aí, sendo feito novas ideias, sendo feito coisas diferentes e muitas vezes a gente resiste, a gente fica meio que, a gente não quer nem experimentar o novo, a gente fica muito afastado. Então ele fala muito disso o tempo todo, de agarrar a inovação, agarrar as oportunidades que estão o tempo todo aí, né? O que mais a gente está esperando, né? Se essa pandemia não virou a gente do avesso, né? E não fez a gente se reinventar, o que mais a gente está esperando? O que me deixa triste e o que me deixa frustrada às vezes, né? É ver as pessoas se afogando e não querendo nadar. Né? Então as pessoas estão diante de uma situação complicada, estão lá esperando algo mágico cair do céu. E eu sempre falo que do céu só cai avião, e neste momento nem avião está caindo, porque não está tendo avião para lá e para cá, né? E avião é mais raro cair avião. Então ele fala muito disso. E aí ele fala também do futebol. Ele fala que o futebol, ele mudou muito, que os grandes craques, aquela época de Romário, aquela época, né, há muitos anos atrás, esses caras ficavam lá esperando a bola, batia no peito, fazia gol. Hoje, os jogadores eles correm muitos quilômetros dentro de 60 minutos de jogo, 60, 90 minutos de jogo, né? Então, olha como mudou. Os jogadores antes, eles não corriam tanto, tinham mais as posições, não tinha tanta aquela agressividade que tem hoje, de correr para lá, de correr para cá. Tinha, mas não como é hoje. Então ele fala dessa mudança que quem viveu o futebol há 10, 15, 20 anos atrás é totalmente diferente do que é hoje. Ele fala que antes a gente já acordava pensando no jogo que ia ter, né? Então, assim, hoje o futebol já não tem mais esse destaque, não é que não é importante, mas ele já teve um nível de importância muito maior. E ao longo do tempo, ao longo de tudo que foi acontecendo, das mudanças, o futebol ele já não é mais tão importante como ele era antigamente, principalmente quando tinha jogo de Brasil, né? Então as pessoas meio que tinham um outro fanatismo pelo futebol que há 20 anos atrás, que hoje ele já não ocorre mais. E aí ele fala de novo da oportunidade de renovar, de mudar, de a gente ter desenvolvimento com conhecimento, com psicoterapia, mudando de trabalho, fazendo curso, lendo. Então ele fala que o tempo todo o mundo está mudando e se a gente não acompanha essa mudança, a gente fica... Deu uma pausa. E ele fala que a internet revolucionou o mercado de vendas, de negócio, as empresas. A internet, ela deu um boom. E aí, olha que interessante, gente, não se vende mais como se vendia há 10, 15, 20 anos atrás.
Ele fala da passagem do dinheiro, né? Do RV, do real, dos planos, dos governos. Tudo mudou. Tudo mudou. A gente precisa se adaptar, se reinventar. A gente precisa acompanhar essa onda, senão a gente fica para trás. E aí ele fala que a internet mudou a forma de dar aula, mudou a forma de ir ao médico, de fazer compras, mudou a forma de viver. A gente vive diferente hoje por conta da internet. Se você se recusa a acessar a internet, a comprar um smartphone ou viver no mundo virtual, né, como a gente tem acesso, você está fora. Não estou dizendo que você é obrigado a estar numa rede social, não é isso. Mas o mundo está girando de uma outra forma, numa velocidade muito mais rápida. E quando você se recusa a mudar e fazer sempre as mesmas coisas, você vai sofrer. Você vai sofrer e você vai perder muitas oportunidades. Você vai deixar de inovar, de fazer diferente, de ser diferente, de viver histórias interessantes, né? E aí ele fala também que hoje a gente acha tudo no Google. Gente, é verdade. Se você quer existir como pessoa, como empresa, se você não está no Google, você não existe. Ele fala lá, ele dá um exemplo de que ele ficou doente e aí ele deu uma gugada, uma palavra que eu gosto, tá? E aí ele fala que quando ele foi no médico, ele perguntou pro médico por que não era X ou era Z, né? E aí o médico foi orientando ele, mas ele já estava questionando o médico da doença dele, porque ele achou no Google. Ele fala que antigamente a gente ia viajar e pegava lá um mapa, né? Da 4 rodas, acho que era uma revista. Hoje a gente vai no Google. A gente vê como é que é o café da manhã e foi bem. A gente vê um monte de coisa hoje no Google Maps. Então, assim, dá pra gente ainda viver com uma pinha de papel desatualizado na mão? Dá pra gente... Travou aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que moram em sítio e usam fogão a lenha. É uma situação. Mas morando num apartamento, morando numa grande cidade, vocês acham que dá para ter dentro de casa fogão a lenha? Eu honestamente acho que não. Todo mundo prefere um fogão elétrico, fogão a gás. Algumas pessoas têm gás encanado e algumas pessoas têm botijão. Então, assim, quantas vezes a gente fica preso a coisas que não nos trazem mais resultados? Por exemplo, eu percebo que ainda tem uma resistência. Deu uma travada aqui. O quanto mudar, o quanto a gente inovar faz toda a diferença na nossa vida. Muda a nossa história. Eu posso ter errado até hoje, mas se hoje eu fiz outras escolhas e essas escolhas me levaram para um outro destino, para um outro futuro, eu posso fazer a diferença na minha vida. Né? Que tem a ver com a minha frase, vou mostrar essa porque é que está mais perto, né? Dá para vocês verem aí. Vou pôr essa frase, ela é inspirada no Titanic, no filme. Não sei se todo mundo sabe que está me assistindo, que acompanha. A frase do Titanic é: faça valer a pena, né? Então, isso mostra pra gente o quanto é importante a gente acompanhar a mudança, o quanto é importante a gente mudar. Deu uma travada aqui também, eu tô percebendo. Quando trava, eu dou uma parada, aqui eles me sinalizam. Então, tudo que a gente muda na nossa vida, tudo que a gente começa a inovar e fazer diferente, faz com que a gente escreva uma nova história da nossa vida. Tudo que a gente muda, né? Às vezes, por mais que você goste de uma coisa, mas aquilo não está te fazendo bem, você precisa mudar. Você precisa fazer diferente. Ah, mas eu sabia fazer da outra forma. Pois é, você vai ter que aprender a fazer da forma nova. Né? Ah, mas eu não gosto da forma nova. É o que tem. Se a gente for pensar nessa pandemia, quantas coisas a gente está sendo, de uma certa forma, obrigado a mudar. Obrigado a se readaptar. Não é? Então, não dá para ficar preso lá, segurando e falar, eu não vou sair daqui, eu não vou fazer diferente, eu não vou mudar. Se a gente não muda, a gente se acomoda e a gente fica perdido no tempo. Se a gente não muda,
a gente deixa de viver experiências, a gente deixa de viver novas histórias. E o que ele fala na palestra é o tempo todo isso. Ele faz vários links de presente e de passado e de como tudo mudou. Né? Antigamente acontecia uma situação, quando não tinha internet, ou quando demorava o correio, às vezes a gente mandava uma carta no correio, às vezes demorava um mês para chegar. Então a informação ela demorava a chegar, ela chegava, mas ela demorava, né? Então assim, tudo mudou. A gente se adapta muito fácil à internet, né? À modernidade, à tecnologia, a gente se adapta muito fácil. Por que não fazer isso com a nossa vida? Por que não fazer uma atividade física? Por que não fazer uma leitura? Ah, eu tenho preguiça de ler. Quando eu começo a ler, eu tenho sono. Eu escuto muito isso. Ok, então lê só uma página, lê uma frase, né? Lê um parágrafo. Então, toda vez que você faz algo diferente e que você pode mudar a tua vida, que você pode fazer diferente, você pode ter resultados diferentes, você está fazendo algo para você está se desenvolvendo, você está evoluindo. Então, pense a respeito disso, o quanto resistir a coisas novas, a jeitos novos de fazer, coisas que você sempre fez daquele jeito, né? Às vezes as pessoas brigam muito, elas querem fazer as coisas exatamente como elas sempre fizeram a vida toda. Ah, mas antigamente era assim. Ah, mas a gente fazia assim antigamente e não tinha problema. Pois é, mas se passaram muitos anos, né? A gente precisa o tempo todo se reinventar, fazer diferente, para ter resultados diferentes também. Isso faz toda a diferença. O que eu gostaria também de dizer aqui nessa live, que a terapia online, ela é tão boa e tão eficaz como a presencial. Né? É muito legal você, de repente, às vezes viajando de férias ou fazendo qualquer outra coisa e você conseguir ser atendido. Ou você, de repente, passa mal, tem uma crise e aí você acaba tendo a chance de fazer uma videochamada com teu psicólogo ali e ser atendido. O que eu tenho percebido? As pessoas têm muita resistência ao novo, ao diferente. Elas têm muita resistência a coisas que elas nunca viveram antes. Mas como que elas vão viver? Se elas nunca viveram, elas precisam se permitir. Então, se permita fazer coisas que talvez você nunca fez. Às vezes por preconceito, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por dificuldade. Quando a gente não tem conhecimento a respeito de algo, a gente precisa ler sobre isso para entender. Se a gente não lê, fica difícil. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo assim. Quando você entra no emprego pela primeira vez, seu primeiro emprego, tem um monte de coisas que você vai aprender e você não sabe. E aí cada dia você vai aprendendo coisas novas, você vai errando e vai aprendendo e vão te orientando. Quando você já entra no segundo emprego, tem um monte de coisa lá que você não sabe, mas você já tem um pouco de experiência do anterior. É a mesma coisa com relacionamento, né? É a mesma coisa que a Patrícia está dizendo aqui que ela é muito verdade isso e que ela ela sempre se desafia. É isso. Né? Então, por exemplo, quando você conhece uma pessoa lá, aos, sei lá, 15, 20 anos, aos 11 anos, aos 12, e namora com essa pessoa, quando você termina e você namora com outro, é diferente porque você já tem uma bagagem, uma experiência. E aí você vai errar outras coisas, você vai aprender outras coisas. Quando você muda de cidade, muda de emprego, quando você refaz novos amigos, você vai aprender coisas novas porque você está se permitindo viver experiências. Quantas vezes as pessoas têm muitas oportunidades de mudar de salário, de cargo, de bairro, de cidade, de país, e elas acabam invalidando a vida profissional porque elas têm medo. Tem medo de inovar, tem medo de pegar a oportunidade. Ah, porque esse trabalho aqui tá bom. Então, todas as vezes que a gente não muda
todas as vezes que a gente não consegue se adaptar às situações que estão acontecendo, principalmente ao nosso entorno, né? Nem vou dizer no mundo geral, a gente acaba ficando à margem, de nós mesmos, né? A gente acaba parecendo, a gente parece mesmo, a gente se deixa, a gente se perde, e a gente depois não sabe aonde a gente se perdeu. Então, todas as vezes que você resiste a algo, se pergunte: por que que eu estou resistindo? O que que eu posso fazer para enfrentar essa resistência? Vou dar um exemplo aqui de quando a pessoa eu vou dizer, ignorante, mal educada, quando ela tem um pensamento totalmente diferente do nosso. A gente tem dificuldade de lidar com essas pessoas, não é? E aí, muitas vezes, como é que a gente reage? A gente reage sendo grosseiro, a gente quer ver essa pessoa longe, a gente não quer ajudar essa pessoa, a gente não quer estar perto, a gente não quer compartilhar nada com essa pessoa, certo? Porque é uma pessoa, às vezes, grosseira, ignorante, que ignora um monte de coisas, né? Quantas pessoas estão ignorando que nós estamos numa pandemia? Quantas pessoas estão fazendo festinhas? Quantas pessoas estão saindo sem máscara? Ou coloca a máscara aqui. Gente, colocar a máscara aqui não adianta, né? Sem chance, fim de carreira para mim. Quando eu vejo uma pessoa com o nariz para fora da máscara, eu falo, qual que é o sentido? Então, assim, quando você tem dificuldade de lidar com uma pessoa que ela pensa totalmente diferente de você, você pode se perguntar o que você tem para aprender com essa pessoa. Primeiro que você pode olhar para ela e entender que ela não sabe um monte de coisas que você sabe. E aí você pode inovar aceitando essa pessoa do jeito que ela é, sem ficar com raiva por ela ser assim e por ela estar agindo assim. Então, é uma oportunidade de crescer, de fazer diferente e de inovar, porque geralmente quando você encontra alguém que é mais grosseiro, que não pensa como você, qual que é o seu pensamento? Se afastar, evitar. A gente faz disso muitas vezes o tempo todo. Quando a gente se depara com coisas novas, quando a gente se depara com situações que a gente talvez não está 100% preparado e talvez a gente nunca vai estar, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente foge, a gente não enfrenta. E aí a gente perde a oportunidade de aprender algo novo, a gente perde a oportunidade de mudar e de ter uma vivência diferente. E olha que interessante, muitas vezes a gente vai lá na frente encontrar situações talvez até mais difíceis do que essa que a gente fugiu e a gente não vai ter ferramentas para lidar com ela, porque a gente não aprendeu, porque a gente evitou e a gente fugiu. Então, toda vez que você se recusa a mudar, você está preso a coisas, a pessoas, a lugares, a pensamentos, a comportamentos que talvez eles ainda são satisfatórios nesse momento, mas de um tempo depois eles não vão ser tão bons. Né? O que está te prendendo a mudar, a fazer mudanças? Muitas vezes a gente se sabota, a gente dá tiro no pé, como eu costumo dizer. Como é que é dar tiro no pé? É deixar para amanhã, é não fazer, é achar que dá muito trabalho. Essa coisa, mas dá muito trabalho, então melhor não. Gente, o que não dá trabalho hoje em dia, pelo amor de Deus? Explica para mim. Tudo dá trabalho, tudo que a gente pensa em viver, se você vai fazer uma viagem, gente, programar uma viagem dá trabalho. Você fica pesquisando, eu pesquiso vários dias, hotel, lugar, qual que é o hotel mais próximo do centro do lugar. Aí você fica pesquisando o preço, aí você fica pesquisando se você vai de ônibus, se você vai de avião, quais são os melhores horários. Você fica pesquisando 1000 coisas. Aí você depois tenta montar um roteiro, cada dia onde você vai, o que você quer visitar. Gente, tudo dá trabalho, inclusive montar uma viagem de férias. Ou eu tô viajando na Helmas. Tudo dá trabalho. Se você vai pintar a tua casa, se você não paga um pintor, dá trabalho. E se você tiver dinheiro, se você não quer ter esse trabalho, você junta dinheiro, você pega um dinheiro e investe nisso para alguém fazer para você. Mas você teve que trabalhar para juntar o dinheiro para pagar o pintor. Tudo dá trabalho. Conviver com os outros dá trabalho, porque são pessoas diferentes,
que pensam diferentes, que têm aprendizados, culturas diferentes, convivendo. Não é fácil. Namorar dá trabalho, casar dá trabalho, né? Trabalho dá trabalho. Então, muitas vezes, a gente resiste à mudança porque a gente acha que é difícil, que é complicado. Ah, deixa como tá ruim, mas tá bom. Não, se tá ruim, não está bom e não vai melhorar, não vai mudar se você não mudar. Né? Eu sempre falo isso, que quem não muda dança. E não é uma dança legal, não. Dança mesmo, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente fica preso às coisas que já são obsoletas, já não nos trazem bons resultados para a nossa vida e a gente não muda. E a gente resiste, a gente fica ali resistindo, né? Que geralmente eu conto a história do padre. Não sei se você já ouviu essa história do padre que morre afogado. Então, estava tendo uma enchente e aí vem um rapazinho de bicicleta e fala: padre, vai subir a água, vamos embora. Ele: não, Deus vai me salvar. Aí vem os bombeiros de barquinho: padre, vamos embora. Não, Deus vai me salvar. Aí vem um helicóptero, joga lá a escada para ele: padre, venha que a enchente já estava no telhado já. Ele: não, Deus vai me salvar. Resumo da ópera, ele morre afogado. Aí chega lá em São Pedro e fala: pô, sempre fui fiel, sempre fui um padre bom, por que eu morri afogado? E aí a resposta que ele tem é: a gente mandou o rapazinho de bicicleta, a gente mandou o bombeiro, a gente mandou o helicóptero e você não quis ser salvo. Você não aceitou a nossa ajuda, né? Se isso não é ajuda, o que que é? Então, muitas vezes a gente resiste à mudança. Muitas vezes a oportunidade está batendo na nossa porta, está na nossa cara. Às vezes as pessoas, os amigos estão empurrando a gente, estão dando força, estão dando apoio e a gente o quê? Resiste. A gente fica lá fazendo mais do mesmo, fazendo as mesmas coisas que não leva a gente a canto nenhum. Então, todas as vezes que a gente não muda, a gente se acomoda e a gente se perde no tempo, né? Tem coisas antigas que são legais? Sim, com certeza. Tem muitas músicas antigas que são sensacionais. Adoro ouvir músicas antigas, mas eu não posso me recusar a ouvir músicas novas. Há um tempo atrás, eu acho que há 1 mês, há 2 meses atrás, eu descobri uma música em 8D, que você coloca no fone e você escuta, né? Parece que a música está dentro da sua cabeça. Gente, aquilo é sensacional. Por mim, só escutaria músicas assim, em 8D. Aquilo é muito fantástico. E aí eu vou falar: não vou ouvir uma música dessa porque eu só gosto do fulano de tal que já morreu e eu só escuto a música dele. Então, toda vez que você resiste a mudar, você deixa de viver novas experiências. Você deixa de evoluir, você deixa de crescer, você deixa de viver uma vida melhor. Porque você fica preso a coisas, a passados que já não fazem mais tanta importância, já não muda a tua vida. Né? Então, todas as vezes que você continua todos os dias com a mesma vida, fazendo as mesmas coisas, sem acrescentar nada, você não vai ter resultados diferentes. Você não vai ter resultados diferentes. É importante que você perceba isso. Que toda vez que você resiste na mudança, você deixa de crescer, você deixa de evoluir, você deixa de aprender algo novo. E aí você não acompanha a mudança do mundo e da tecnologia. Isso é o que mais tem acontecido. Mas a gente está mudando o tempo todo. Então, assim, todas as vezes que você se pegar com medo, resistindo a uma mudança, pergunta para você: o que eu posso fazer diferente? Por que eu estou sentindo tanto medo numa coisa que está, de uma certa forma, sendo diferente para os outros, né? Que está mudando a vida das outras pessoas, porque está todo mundo acompanhando uma mudança, todo mundo estudando, todo mundo fazendo um monte de coisa e eu tô aqui agarrada ao medo. Por que eu estou agarrada ao medo?
né? Por que que o medo está te impedindo de evoluir, de crescer, de mudar, de aprender coisas novas? Então, todas as vezes que você se pegar resistindo a mudar, resistindo a coisas novas, a inovar, a fazer diferente, por mais que você faça, de repente, um bolo maravilhoso, por que não fazer outras receitas? Por que não pegar essa receita e incrementar de outras formas? Né? Por que não se reinventar o tempo todo? Porque é isso que acontece com a gente está o tempo todo se desenvolvendo. E aí, para pensar. Toda vez que você estiver lá, agarrada ao medo, não querendo mudar, o que isso está dizendo para você? E aí essa é a grande sacada. Essa pergunta vale ouro. Essa pergunta vale ouro. Como vai ser a sua vida daqui a 5 anos se você não mudar? Como é que vai ser a sua vida se você mudar? Qual que vai ser a diferença na tua vida? E aí eu me lembro muito de um filme bem famoso, que é o filme O Efeito Borboleta, é um filme bem antigo, e todas as vezes que ele toma uma decisão, tudo muda. É mais ou menos assim, né, a história. Ele tenta consertar algo que deu errado, só que aí muda tudo, né? Olha que coisa louca. Quantas escolhas que a gente não faz, quantas coisas que a gente aprende e muda tudo na nossa vida o tempo todo. Então, todas as vezes que você estiver aí preso ao medo, preso ao que já é conhecido para você, que já é terra fértil, que você já sabe fazer aquilo, que você já sabe como é, todas as vezes que você se vê diante de oportunidades para mudar e você resistir, que diferença isso vai fazer na sua vida daqui a 5 anos? Que diferença vai fazer no sentido do que você tem a ganhar mudando e o que você tem a perder mudando? O que você pode perder a resistir às mudanças do mundo, a não investir em inovar? O que vocês acham disso? É uma pergunta boa para se fazer? Já pensaram a respeito disso? A ideia de fazer essa live, de falar desse tema, foi principalmente por ver muitas pessoas, por perceber muitas pessoas diante de tudo que nós estamos vivendo nessa pandemia, simplesmente achar que quando passar, a vida vai voltar ao normal e que eu não preciso fazer nada de diferente, que eu não preciso me esforçar. Acho que isso é meio difícil, né? Tudo voltar. Eu acho que, mesmo que tudo volte ao normal, nós já não somos mais o mesmo. Que é a história do rio. Ninguém passa 2 vezes pelo mesmo rio. Por quê? Primeiro, porque eu já não sou mais a mesma. E segundo, porque o rio também não é. O rio, a água flui. É corrente, né? A água vai correndo. Então, isso é muito fantástico, não é? A gente imaginar assim, por mais que tudo volte ao normal, nós não somos mais o mesmo depois de uma pandemia, gente. Depois de não poder ver a família, depois de não ter tido almoço de Semana Santa, né? A gente, aqui em casa, nós não somos 100% católicos. Cada um tem uma religião, mas a gente tem o almoço. O almoço é familiar, independente de religião. A gente não teve almoço Dia das Mães. Não dá pra gente voltar à vida quando tudo isso acabar sendo a mesma pessoa, depois de ter ficado em casa, depois de não poder ver as pessoas que a gente ama, depois de se privar de um monte de coisas que pra gente era tudo até banal. Não era? Sair na rua, ir e vir, acordar, sair e ir para trabalhar, era até banal. Era ter, né, rotina. Quem diria que hoje a gente ia dizer que rotina é importante, que eu estou com saudade da rotina. Eu ouvi isso hoje no Instagram. Né? Sinto saudade da escola, sinto saudade da rotina, que provavelmente a gente gritava, xingava, berrava, reclamava da rotina antes. Nós não vamos ser os mesmos. Se a gente não pensar a respeito disso agora, no meio dessa pandemia, coisas que a gente pode mudar, inovar, fazer diferente, fazer melhor do que a gente já fazia, e não estou dizendo que a gente era ruim, a gente vai ficar para trás, a gente vai se acomodar, a gente vai se perder em nós mesmos. Toda vez que você estiver resistindo a algo,
pergunte para você mesmo o que isso vai implicar na tua vida daqui a 5 anos. Manter exatamente como você está mantendo ou mudar. É difícil? Claro que é. Eu sempre falo isso para os pacientes, eu nunca minto para eles. É difícil, mas é possível. É possível. A gente vai criando técnicas para mudar. Por exemplo, alguns anos atrás eu não curtia ler PDF. Isso é fato, gente. Eu gosto de papel. Olha quantos livros eu tenho. Eu ainda compro muito livro de papel. Eu gosto de riscar, de escrever, de anotar. E eu odiava PDF. Ontem eu estava lendo um PDF à noite, né? Com a luz já apagada. E eu estava delirando no livro, no PDF. E eu já li muito PDF de lá para cá. No começo foi mais difícil. Hoje eu estou super adaptada a ler PDF. Cursos EAD online, em 2014 eu pagava para não comprar um curso desse. E eu comprei alguns. Hoje eu assisto os videoaula, eu gosto. Eu estou fazendo uma especialização online por causa da pandemia, que é toda presencial. Eu tenho duas opções, ou eu assisto a aula presencial o dia inteiro, ou eu perco a aula. Simples assim. Perco conteúdo, matéria, e o conteúdo está sendo fantástico, para não dizer palavrão. Está sendo top das galáxias. Então, toda vez que você se recusa a mudar, a inovar, a experimentar o novo, a viver o novo, você perde. Era isso, exatamente isso que eu gostaria de ter dito nesta live para vocês. Esta é a minha contribuição. E quem quiser o link da palestra do Cortella, me pede no direct que eu mando. É uma palestra que tem 1h15 mais ou menos, se eu não me engano. É uma palestra sensacional. Eu já assisti essa palestra várias vezes, já escutei, né? Porque às vezes estou fazendo coisas e estou escutando. Ele é sensacional. E aí eu estava escutando de novo a palestra dele, eu falei, eu preciso falar sobre mudança, sobre aceitar a mudança, fazer diferente, porque senão a gente se acomoda. E se a gente deixar, essa pandemia vai fazer muitas pessoas desistirem. Fácil, ó. Piscou, desistiu. Porque a gente é assim, a gente desiste fácil. Eu tô falando a gente no geral. Dá trabalho, é preguiça, não sei fazer. Ai, tem que ver um monte de coisa, é burocrático. A gente faz isso, gente. Não é? Não tô mentindo. E aí, quando eu escutei, deu um insight esses dias de ver essa palestra de novo. Eu falei, eu vou pegar um resumão da palestra e vou falar sobre isso. É extremamente importante a gente pensar em inovar, fazer diferente. Imagine se a gente ficasse preso ao rádio e ninguém inventasse o celular. Como é que a gente estaria hoje, né? Não estaria. Então, é importante pensar nisso. Então, esse é o meu desejo com esta live, que vocês possam se desafiar, que vocês possam agarrar as novas oportunidades, fazer diferente, inovar e ter uma vida sensacional, ter uma vida maravilhosa. É isso. Beijocas, galera. Tchau.